Steiner compara a punição de Verstappen à prisão perpétua e questiona a postura dos comissários da F1. Piastri assume a liderança e coloca a McLaren no caminho do título após 17 anos. Russell surpreende: ainda estou longe do meu auge na Fórmula 1. Os 5 maiores pilotos australianos da história da categoria. A vitória de Oscar Piastri no Grande Prêmio da Arábia Saudita não apenas marcou sua terceira conquista na temporada, mas também o levou a um feito inédito em sua carreira: a liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Com isso, o piloto da McLaren se tornou o primeiro australiano a ocupar o topo da tabela desde Mark Webber em 2010, encerrando um hiato de 15 anos para o país na elite do automobilismo. Desde 1950, a Austrália produziu 15 pilotos na F1. Desses, apenas 6 chegaram ao pódio, 5 venceram corridas e 2 conquistaram títulos mundiais. Agora, com um forte início de temporada, Piastri reforça a expectativa de que o país possa ver surgir seu terceiro campeão na história da categoria. Oscar Piastri chegou à Fórmula 1 em 2023 como um dos talentos mais aguardados da nova geração, após conquistar títulos consecutivos na Fórmula Renault Eurocup, Fórmula 3 e Fórmula 2, disputado por McLaren e Alpine. Acabou vestindo a laranja papaya no final e rapidamente demonstrou seu valor. Ainda em sua temporada de estreia, terminou em 9º lugar no campeonato e venceu a corrida sprint no Qatar, superando inclusive o experiente Lando Norris em algumas ocasiões. Em 2024, garantiu suas 2 primeiras vitórias em GPs, na Hungria e no Azerbaijão, e foi peça-chave no título de construtores conquistado pela McLaren, o primeiro da equipe desde 1998. Com apenas 24 anos, Piastri começou 25 em ritmo dominante, vencendo 3 das 5 primeiras etapas do campeonato. Enquanto isso, Norris, seu companheiro de equipe, enfrentou dificuldades e cometeu erros cruciais que abriram espaço para o australiano assumir a liderança da equipe e agora também do campeonato. Piastri agora entra em uma seleta lista de grandes nomes do automobilismo australiano, que inclui Mark Webber, Daniel Ricciardo, Alan Jones e Jack Brabham. Começando pelo Jack Brabham, tricampeão mundial 1959, 60 e 66. É até hoje o único piloto da história da F1 a conquistar um título com um carro construído pela própria equipe que fundou. Alan Jones, campeão de 1980, liderou a Williams em sua fase inicial e foi uma das figuras mais duras e determinadas do grid no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Mark Webber, embora não tenha conquistado o título, esteve próximo em 2010 e acumulou 9 vitórias em sua carreira, destacando-se pela regularidade com a Red Bull. Daniel Ricciardo brilhou principalmente no início da era híbrida, superando Sebastian Vettel em 2014 e vencendo corridas memoráveis, como Mônaco e China. Apesar de não ter disputado títulos, foi considerado um dos pilotos mais talentosos de sua geração. Agora é Piastri que assume o protagonismo, liderando uma nova era na McLaren e colocando novamente a Austrália no centro do mapa da F1. A frieza, consistência e capacidade de lidar com pressão são características que diferenciam Oscar Piastri da maioria dos pilotos em início de carreira. A julgar pelo momento atual e pelo desempenho de sua equipe, o australiano não apenas surge como forte candidato ao título mundial de 25, mas também como um nome promissor para figurar no futuro entre os grandes da história do esporte. Se conquistar esse objetivo, Piastri não será apenas um vencedor de GPs, mas também o responsável por escrever um novo capítulo dourado na história do automobilismo australiano. Após o início de temporada promissor com a Mercedes, George Russell começa a se consolidar como um dos grandes nomes de 25. Em 5 corridas, o britânico somou 3 pódios, incluindo uma atuação de tirar o fôlego no Bahrein, onde segurou de forma implacável os ataques de Lando Norris para cruzar a linha de chegada em segundo. No entanto, longe de se deslumbrar com o próprio desempenho, Russell mantém os pés no chão e uma missão ainda maior. Apesar de alguns analistas considerarem que o piloto tem um salto de performance nesta temporada, ele próprio discorda dessa leitura. Para Russell, o que estamos vendo em 2025 não é um salto repentino, mas sim o desdobramento natural de um processo de amadurecimento iniciado no fim do ano passado. Abre aspas. Pessoalmente, sinto que estou fazendo minhas próprias coisas. Não acho que meu desempenho tenha melhorado tanto desde o ano passado. Creio que estava apresentando um nível muito bom no final de 2024, provavelmente desde Austin. Essas palavras chamam atenção não apenas pelo tom comedido, mas pela consciência que revelam. George Russell, agora em sua 4ª temporada completa com a Mercedes, está claramente mais confortável com seu papel na equipe. Depois de 2 anos dividindo a garagem com Lewis Hamilton, uma das maiores lendas da Fórmula 1, Russell parece finalmente ter alcançado o equilíbrio necessário para construir sua própria trajetória e possivelmente seu próprio legado. É claro que, sendo companheiro de equipe de um heptacampeão mundial, você sempre terá uma luta pela frente, semana após semana. Não foi fácil, mas não acho que
estou fazendo meu trabalho de forma diferente do ano passado. Porém, acredito que estou pilotando no melhor das minhas habilidades. Sinto que estou ficando mais forte a cada temporada e que há muito espaço para melhorar. Essas declarações ganham ainda mais peso quando colocadas em perspectiva. Em 24, Russell enfrentou uma temporada de altos e baixos, marcada por resultados instáveis e momentos de frustração interna com o desempenho do W15. Mas desde o GP dos Estados Unidos em Austin, mencionado por ele como ponto de virada, houve uma mudança sutil e constante em sua pilotagem. Mais precisão, mais controle emocional e decisões estratégicas mais maduras. Essa evolução, por vezes silenciosa, começou a gerar frutos visíveis em 2005. A Mercedes não começou o ano como favorita, mas demonstrou competitividade surpreendente nas primeiras etapas, em parte graças à consistência de Russell. No Bahrein, o segundo lugar foi conquistado na base da resiliência. Em Melbourne, veio mais um pódio com um terceiro lugar sólido. E mesmo em corridas mais complicadas, como na Arábia Saudita, onde caiu da terceira posição do grid para a quinta colocação final, Russell manteve-se competitivo e coletou pontos cruciais. Ainda assim, o britânico acredita que está longe de seu limite técnico e psicológico. Sinto que ainda não cheguei nem perto do meu auge, e isso me anima bastante, porque vejo áreas de melhoria que são bem possíveis de serem alcançadas e que me trarão performance. A fala de Russell é reveladora. Há uma autocrítica ali que não é comum em pilotos do mais alto nível, que muitas vezes oscilam entre a autoconfiança desmedida e a negação de fraquezas. Russell, por outro lado, se apresenta como alguém consciente das próprias lacunas, mas ao mesmo tempo determinado a convertê-las em pontos fortes. Essa postura pode ser a chave para seu sucesso futuro, especialmente agora que a Mercedes vive uma nova fase sem Hamilton. Com a saída do heptacampeão, o time de Brackley terá um George Russell como referência natural, tanto técnica quanto institucional. Ele não é mais apenas o jovem promissor do paddock, mas sim um líder em formação, moldado por anos de aprendizado ao lado de um dos maiores da história. Em um campeonato cada vez mais imprevisível, onde McLaren, Ferrari e Red Bull dividem vitórias e até equipes como Aston Martin e RB flertam com o pódio, a constância e a maturidade de George Russell podem ser diferenciais valiosos. O piloto de 27 anos pode ainda não estar em seu auge, como ele mesmo afirma, mas tudo indica que está se aproximando rapidamente dele. E quando esse momento chegar, o grid terá que estar pronto. A penalidade aplicada a Max Verstappen no Grande Prêmio da Arábia Saudita continua a gerar controvérsias e desta vez quem decidiu levantar a voz foi Guenther Steiner, ex-chefe da equipe Haas. Em uma crítica direta aos comissários da FIA, Steiner comparou a decisão de aplicar apenas 5 segundos de penalização ao piloto da Red Bull a um juiz hesitando em proferir uma sentença de prisão perpétua. Abre aspas. Estão sempre tentando ser educados, não incomodam ninguém. Quer dizer, um juiz, se estiver lá, obviamente, se ele der a alguém uma sentença de prisão perpétua, sem liberdade condicional, ele sabe que o sujeito não ficará feliz com ele. Mas esse é o trabalho dele. O episódio em questão ocorreu na primeira volta da corrida em Jeddah. Max, ao disputar a posição com Piastri, cortou a chicane e saiu do traçado, retornando à pista na liderança. Os comissários entenderam que ele havia ganho vantagem, o que configura a infração no artigo 33.3 do regulamento esportivo da F1, e aplicaram uma punição de 5 segundos. Contudo, a decisão surpreendeu muitos, já que esse tipo de infração costuma resultar em uma penalidade de 10 segundos. O argumento apresentado foi que, por ter ocorrido na primeira volta, tratava-se de uma circunstância atenuante, uma justificativa que, para Steiner, abre precedentes perigosos. Sinto muito. Ele, o comissário, está apenas fazendo o trabalho dele. Às vezes, se você acha que um piloto fez algo errado, dê a ele, Verstappen no caso, 10 segundos. Justifique e explique, fim da história. Se você pensa assim, sim, porque foi a primeira volta. Então, agora temos, de novo, uma ferramenta diferente para a primeira volta. De novo, indefinido. De novo. Na Fórmula 1, é comum que os comissários apliquem interpretações mais flexíveis nas voltas iniciais, levando em conta o caos típico dos primeiros metros de corrida. No entanto, essa abordagem subjetiva tem sido criticada por gerar inconsistências regulatórias e interpretações que variam de uma corrida para outra. Steiner, conhecido por sua franqueza desde os tempos em que comandava a Haas, levanta um ponto interessante. Até que ponto a tentativa dos comissários de preservar o espetáculo ou ser compreensivos compromete a aplicação objetiva das regras? Na visão do ex-chefe de equipe, a missão dos comissários não deve ser agradar aos pilotos ou suavizar penalidades, mas sim aplicar o regulamento com clareza, mesmo que isso gere insatisfação no paddock. Não estamos aqui para sermos educados, estamos aqui para aplicar regras justas. A penalidade reduzida de 5 segundos não apenas custou a Max a vitória em Jeddah, mas também reacendeu debates sobre favoritismo, subjetividade na aplicação de penalidades e a falta de uniformidade
uniformidade da FIA em decisões críticas. Enquanto a McLaren e Oscar Piastri comemoram o resultado, muitos observaram que uma punição de 10 segundos teria tido impacto ainda maior, talvez tirando o Max até mesmo do pódio. Além disso, a situação reforçou a percepção de que o tetracampeão mundial é julgado sob uma lupa diferente, algo que já havia sido discutido em ocasiões anteriores. Steiner, mesmo fora do paddock como chefe de equipe, continua sendo uma das vozes mais autênticas do paddock, e suas declarações, por mais incomuns que pareçam à primeira vista, como a comparação com um juiz criminal, servem como alerta sobre um problema recorrente: ambiguidade na tomada de decisões dos comissários. Se a Fórmula 1 quer preservar sua integridade esportiva, talvez seja a hora de repensar até que ponto circunstâncias atenuantes devem ter espaço em infrações claras, como ganhar vantagem saindo da pista. E como Steiner sugere, talvez a melhor forma de respeitar o esporte seja simplesmente fazer o trabalho que precisa ser feito, doa quem doer. Desde que Lewis Hamilton levou o título em 2008, a equipe de Woking jamais teve um piloto sequer perto de repetir o feito. Em meio a reformulações, parcerias frustradas e temporadas apagadas, a McLaren oscilou entre reconstruções promissoras e retrocessos preocupantes. Agora, tudo parece finalmente se alinhar. Com 99 pontos em 5 etapas, Piastri abriu 10 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, Lando Norris, que até então era visto como o principal candidato ao sucesso dentro da equipe, enquanto Norris oscilou, tanto em performance quanto emocionalmente. Piastri manteve uma consistência impressionante, cruzando a linha de chegada sempre entre os 3 primeiros, com exceção de uma única etapa. Sua abordagem metódica, sem erros desnecessários, e seu ritmo de corrida sólido chamaram a atenção de analistas e rivais. A performance no circuito de rua da Arábia Saudita foi uma síntese do seu momento: controle, maturidade e precisão milimétrica, virtudes raras em um piloto com menos de 2 anos completos na categoria. Mudança de hierarquia? O que mais chama atenção é a mudança sutil, porém visível, na dinâmica interna da McLaren. Em 24, o Piastri ainda parecia estar em processo de aprendizado, enquanto Norris era o centro das atenções. Este ano, os papéis começaram a se inverter. Lando Norris segue mais rápido, mas tem cometido mais erros e demonstrado frustração pública com sua performance. Após o GP do Bahrein, onde perdeu a posição para Russell nas voltas finais, seu desabafo foi claro: não estou onde queria estar, coisas que eu preciso ajustar, e rápido. A declaração levantou especulações sobre o impacto psicológico da ascensão de Piastri sobre Norris. Afinal, ambos possuem contratos longos com a equipe, e a liderança técnica da McLaren pode ter que tomar decisões difíceis caso o australiano siga nessa crescente. Uma ameaça adormecida. Mesmo que o foco esteja na McLaren, Max Verstappen ainda paira como uma ameaça sombria na disputa. Com apenas uma vitória em 5 corridas, o holandês ainda se mantém dentro da disputa, e todos no paddock sabem que jamais se deve subestimá-lo. Apesar de um início mais irregular, Verstappen continua sendo o melhor extrator de performance individual no grid. E se a Red Bull conseguir ajustar o RB21, especialmente em circuitos de alta velocidade, o cenário pode mudar rapidamente. A penalização recebida na Arábia Saudita, que custou a ele uma vitória, alimentou sua frustração, mas também reforçou sua postura combativa. Em declarações recentes, Max deixou claro que ainda acredita no título. A temporada é longa, ainda tem muita coisa para acontecer. Diferente de outras temporadas promissoras que naufragaram, a McLaren de 2005 parece madura tecnicamente e estrategicamente. A própria presença de 2 candidatos ao título pode ser uma arma ou uma bomba relógio. Equilibrar interesses internos será um desafio para Andrea Stella, diretor da equipe, que recentemente destacou a importância de permitir competição justa e natural entre seus pilotos. Oscar e Lando têm liberdade para lutar, mas sempre dentro dos limites. Nosso foco é o campeonato. É impossível olhar para o presente da McLaren sem revisitar o passado. A conquista de Lewis Hamilton em 2008 marcou o fim de uma era de protagonismo regular da equipe, que até ali era uma constante na disputa por títulos. Desde então, vieram parcerias instáveis com Honda e Renault e um longo jejum de vitórias. Em 2021, com Daniel Ricciardo em Monza, a equipe voltou ao lugar mais alto do pódio, mas como um ponto fora da curva. Agora, com vitórias regulares e liderança do campeonato, a McLaren começa a se posicionar como real favorita ao título. Ainda é cedo para decretar qualquer favoritismo absoluto, mas o cenário atual é claro: Oscar Piastri está pronto para disputar o título. Seu crescimento técnico, postura serena e capacidade de extrair o máximo do carro colocam no mesmo patamar dos grandes nomes da atualidade. Se conseguir manter o ritmo e evitar as armadilhas naturais de uma temporada longa, ele pode não apenas conquistar seu primeiro campeonato, como também escrever um dos capítulos mais simbólicos da história recente da Fórmula 1, o renascimento da McLaren como força dominante. E aí, você do outro lado, leva mais fé em Oscar Piastri do que em Lando Norris para a temporada 25? Ou é apenas um início de campeonato? Tem muita coisa para acontecer. Qual é a sua opinião? Comente aqui embaixo. George Russell afirma que não está nem perto de seu auge. E será que no seu auge ele terá pelo menos um título de Fórmula 1? E a punição de Max
Justa, injusta, você concorda ou discorda de Gendry Steiner? E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira! Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos! Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo!